E hoje, no nosso quadro Educação Financeira, vamos desvendar os mistérios por trás do cartão de crédito. É um aliado ou é um vilão nas nossas finanças? Como usá-lo de forma inteligente? Para responder nossas perguntas, temos a especialista em educação financeira, a Roberta Veras, aqui conosco, depois de uma pausa de férias. Seja bem-vinda novamente, Roberta. Muito bom voltar e estar aqui com vocês. E falando, inclusive, sobre esse tema que eu vejo assim, extremamente relevante para a gente quebrar aí algumas crenças limitantes, né? Que o povo acha que tem que quebrar o cartão de crédito, não usar. Não é bem assim. Eu acho que talvez o problema não é o cartão de crédito, é a gente, né? A forma como a gente usa. Como eu costumo dizer, né? O cartão de crédito, ele é um meio de pagamento. Ele não é o dinheiro. E por trás dele existe um dedo ou uma mãozinha que vai lá e aproxima ele da maquineta. Então, é escolha. Uhum. Como é que, de forma simples, para a gente entender, como é que funciona o cartão de crédito? Então, você que está nos escutando, o que você precisa entender primeiro? Eu tenho controle sobre as minhas emoções para manusear o cartão de crédito? O meu cartão de crédito, ele está com o limite adequado ao que eu recebo? Porque muitas pessoas não se atentam para isso. Então, a primeira coisa é, se você ganha um valor, coloque pelo menos 50% do valor que você ganha de cartão de crédito. Ah, Roberta, mas no caso de uma urgência, você pode até ter 2, 3 cartões de crédito de forma planejada. Por exemplo, Bia, eu tenho 3. Por quê? Eu tenho para que as minhas contas do mês, eu pago tudo no cartão. Uhum. De uma forma que eu tenho um que vai até 15 e o outro que vai a outra quinzena. E eu consiga pagar de uma forma organizada com a data do recebimento do que eu ganho. E aí o que acontece? Eu tenho um outro com limite alto que ele fica em casa, de stand-by. Eu não fico levando ele para lugar nenhum. E foi o que inclusive me salvou na pandemia. Quando meu marido internou, pediram um valor absurdo. Quem foi que me salvou? Cartão de crédito. Certo. Entendeu? Então, assim, o que é importante você notar nisso? Que se você não tomar esse cuidado de colocar um limite com bom senso, outro ponto muito importante, quando você receber seu salário, você já consultar quanto está o saldo do teu cartão. Consultando o saldo do seu cartão, você vai pegar esse dinheiro e já vai reservar numa conta em separada. Que conta, Roberta? Uma boa dica para você é: tem uma conta corrente e uma conta poupança na mesma conta. E aí você desvincula as duas. Então você pode guardar temporariamente aquele dinheiro na poupança, que ela não vai ser resgatada automaticamente para a finalidade do pagamento do cartão. Então você não é um dinheiro para você ganhar rendimento, caso você não tenha essa habilidade de ficar aplicando no CDB e resgatando, que tem pessoas que não têm essa habilidade. E tá tudo certo, as pessoas se punem porque diz assim: ah, eu preciso deixar o dinheiro aplicado. Gente, deixar aplicado R$2.000 por 15 dias, será que vai ganhar muito do aperreio que vai ter? Então vamos simplificar a vida. E o que é simplificar a vida? Eu consulto quanto eu tenho de valor a pagar do meu cartão na data que eu receber o meu boleto, né? Na data que eu receber meu pagamento. E separo esse dinheiro. Semanalmente, eu fazendo isso, eu vou saber quanto eu estou consumindo do meu salário. E eu vou transferindo esse dinheiro. De modo que, o que é importante? Você não ficar com seu dinheiro em débito para utilizar para outras coisas e não pagar o cartão. Então, são pequenos ajustes que a gente precisa fazer. Então, resumindo para você que está nos escutando. Primeiro, escolha um limite para o seu cartão. Não é eu, não é a Bia que vai dizer quanto é. O ideal é pelo menos 50% do que você ganha. Segundo, pegue uma conta corrente, tenha uma poupança, isso é uma ideia, que elas sejam contas juntas, mas que sejam separadas. Vá lá com o seu gerente do banco e diga assim: eu não quero que a minha poupança seja vinculada à minha conta corrente. Desvincula elas. Com isso, você vai conseguir guardar o dinheiro do cartão de crédito e toda vez que a tua conta ficar negativa,
ele não vai resgatar o dinheiro da poupança. Porque isso que acontece. Sim. Às vezes as pessoas dizem assim, Roberta, mas eu guardei o dinheiro na poupança e quando eu vi não tinha mais nada. Porque a sua conta corrente estava vinculada à poupança. E aí gera esse problema. E um outro ponto também muito importante, que eu digo assim, que seria o terceiro, muito relevante, que as pessoas não conversam sobre isso, Bia, é que tipo de contas que eu vou querer pagar no cartão. Isso é interessante você saber. E, por exemplo, eu tenho um cartão de crédito específico para supermercado e comidas de rua. Então, eu deixo aquele cartão só para isso. De modo que eu sei que aquele cartão é para os meus gastos recorrentes do mês. E o outro cartão é para aquela situação assim, preciso comprar uma passagem, preciso comprar uma geladeira. Então, já não utilizo muito. Certo. E aí você consegue ter o quê? Metas de valores no seu cartão de crédito. Ah, Roberto, eu não consigo ficar anotando as coisas. Então decida ter metas de valores por semana. Bem, eu não quero ficar anotando porque eu ainda não estou preparada para isso. Então decida, eu vou gastar essa semana tanto. E aí você se programa para pelo menos não sair desse valor. Quais são as contas que tem assim benefício de pagar no cartão? Por exemplo, você falou supermercado, mais o quê? Olha, supermercado, comidas de rua, Uber, são coisas que, por exemplo, dá para pagar. Se você tentar pagar um cartão de crédito, não sei se, pelo menos no meu banco, tá? Quando você paga a fatura do cartão ou alguma conta, ele te cobra uma taxa extra. Então, não é vantagem. Né? Então, depende muito de banco para banco. O meu banco, ele faz isso. E aí, o que eu procuro fazer? Eu procuro, quando eu recebo o meu salário, isso é uma dica para você que está nos escutando, quais são os meus gastos fixos? Eu separo. Meu gasto fixo, ele tem que ser no máximo 50% de quanto eu ganho, se eu quiser ter uma qualidade de vida, né? E aí, os outros 50, eu vou dividir entre o meu variável, né, que é saída, salão, pet. Opa, é ciumenta, hein? Eu sou. Eu sou muito ciumenta. Gente, tá muito ciumenta. Olha, gente, eu ia espirrar. Tava me controlando, só foi eu olhar pra ela, passou na hora. Eu tenho ciúme dos meus pets, eu tenho. Eu tenho ciúme das minhas amigas, então não posso nem falar nada. E engraçado, não tenho do meu marido. Coisa doida isso, né? Terapeuta financeira também é doido. Vamos trazer uma psicóloga pra gente conversar sobre isso. E aí, o que acontece? Voltando, né? A gente não perder o fio da meada. É muito importante você ter esse cuidado, porque, gente, o cartão de crédito traz tantos benefícios. Vou te falar um. Por exemplo, eu viajei agora. Consegui mala de graça. Todas as salas VIPs que eu fui. E assim, um atendimento que você toma do vinho ao cafezinho, né? Então, como você utiliza esse cartão de crédito, benefício de aluguel de carro, vários outros benefícios. O problema é que a gente não vai atrás dos nossos benefícios. A gente não vai lá no cartão de crédito olhar nossos direitos. E a gente tem tantas coisas que a gente pode usufruir. Isso aconteceu comigo mesmo. Antes eu não utilizava tanto quanto eu hoje utilizo, porque eu não parava para analisar os meus direitos. Então, isso é uma outra dica. Olha, Roberta, eu fiquei muito interessada nesses direitos. Como é que a gente começa a entender tudo isso? Até porque a gente tem aqui o nosso quadro também de Pense Direito, né? Com o advogado, Dr. Paulo, e ele sempre fala que muitas coisas o consumidor ele não conhece. Então, a partir do momento que a gente não tem essa informação, a gente também não tem como cobrar. No próximo bloco, eu quero que você fale um pouquinho sobre isso. E a gente também tem Fala Povo, das pessoas que a gente perguntou como é que você usa o cartão de crédito. E elas vão falar e você vai analisar. Já no próximo bloco a gente está de volta.
10h33, já estamos de volta aqui com a Roberta Veras, nossa educadora financeira. Estamos no nosso quadro de educação financeira e hoje falando sobre algo que está presente na vida, acho que de todo brasileiro, 99% dos brasileiros, que é o cartão de crédito, e a gente sempre fica com aquilo. Realmente, muitos economistas demonizam mesmo, né, o cartão de crédito, mas é aquela coisa que você estava falando, né, a forma como a gente usa. Eu achei interessante como a gente terminou o bloco passado, de você falar, você mesma, a sua experiência, né, de começar a usar o cartão de crédito e entender os seus direitos e as informações ali, né? Primeiro eu queria começar conversando com vocês sobre as palavras que a Bia colocou muito bem colocado, né? Que muita gente é bastante radical com o cartão de crédito. Nada que é radical na nossa vida dá certo. Você consegue fazer uma dieta radical? Você consegue viver sobre restrições por muito tempo? Então, gente, eu como educadora e terapeuta financeira, eu não posso abrir a boca e dizer vai dar certo. Não. O que precisa? Você passar por estágios de adaptação, de como manusear esse cartão de crédito. E aí, agora, fazendo essa tua pergunta, né? Respondendo essa tua pergunta. Se você não gosta de ler, porque realmente é complicado, né? Você ler lá aqueles teus direitinhos. Qual é a dica mais rápida? Você liga para a central do teu cartão e pergunta quais são os teus benefícios. E aí, você ainda pode perguntar até mais. E o que eu faço para conseguir tal benefício, caso você não tenha? E se você tiver o aplicativo, por exemplo, do banco, lá no meu aplicativo do banco, eu mexo com Itaú, no meu caso, né? Eu tenho Itaú, Bradesco e Santander. Que isso é uma outra coisa que eu acho muito legal a gente trazer no futuro, a diversificação de onde deixar o dinheiro. E aí, lá no Itaú, você tem a abinha lá que ele te abre e ele te dá todos os benefícios. E ele ainda diz assim, se você fizer tal coisa, tal coisa, tal coisa, você vai ter mais benefício. Então, fica muito fácil. E quando você tem um relacionamento com o teu gerente, que é por isso, Bia, que eu particularmente gosto de banco físico, tá? Porque hoje eu vejo que não existem grandes diferenças entre o banco físico e o digital, quando você tem relacionamento com o banco. Não quando você tem aquela situação de dinheiro cai na tua conta e tu tira o dinheiro todo de lá. Aí você não tem relacionamento. Sim. E aí também você não vai ter benefícios. E aí lá você consegue enxergar todos os teus benefícios. Certo. A gente tem agora uma sonora, uma fala de uma pessoa. A gente foi às ruas saber que é a Beatriz, olha, minha xará, Beatriz Melo. E a gente vai saber como a Beatriz usa o cartão de crédito dela. E como é que tu faz para tuas compras de cartão? Tu parcela de muitas vezes, poucas vezes, tu costuma pagar o mínimo? É difícil usar o cartão de crédito, é mais para compra grande mesmo. E aí, quando eu parcelo, eu tento não parcelar tanto, mas eu pago o valor certo mesmo. Parcelei, eu nunca deixei de pagar o valor certo do cartão de crédito. Não pago o mínimo, pago a parcela certa mesmo. Sendo em compras grandes ou pequenas, tu parcela de muitas vezes ou poucas? Eu tento parcelar até de no máximo 3, 4 vezes, mas no máximo 3 mesmo. Justamente para eliminar logo as parcelas. É, porque fica aquela impressão ali que sempre que você entra no extrato do cartão de crédito, que tem um valor muito alto, porque querendo ou não, todo mês você compra e vai acumulando parcela. Então, o ideal é não parcelar muito para não ter esse acúmulo mesmo. Beatriz, tá certa? Então, vamos responder aí. Quem é que deve parcelar ou não no cartão de crédito? Isso depende muito do perfil financeiro da pessoa e também da forma como ela recebe o salário. Se você é um servidor público e é uma pessoa que tem uma certa estabilidade, eu digo, não corre o risco de perder o salário da noite para o dia, o emprego da noite para o dia, você fazer parcelas em até 10, 12 vezes, se isso não impactar no teu orçamento do mês, eu não vejo problema. Principalmente grandes compras, até porque tem pessoas que gostam disso. Então não adianta eu dizer, Bia, não parcela em 10 vezes, porque a pessoa vai se auto-sabotar e vai mentir para mim. A partir do momento que isso estiver controlado dentro do seu orçamento, tá tudo ok. Já é diferente de uma pessoa que tem CLT, que trabalha no varejo, que pode ter um risco de perder o emprego muito rápido. E aí, nesses casos, é mais vantagem você ter uma cautela de repente, parcelar aí 4, 5 vezes no máximo.
E o autônomo? O autônomo é o que menos é favorável você parcelar, porque hoje você sabe que você tem e amanhã não. Então, no caso do autônomo, é muito melhor ele começar a construir, guardar o dinheiro para aquele fim que ele quer realmente comprar. Então, tudo depende do perfil. Por isso que eu, como educadora financeira, não posso dizer que não compre no cartão de crédito. Não faça isso. É colocar uma regra comum a todos. E não é comum a todos. E a dúvida é, se eu tenho aquelas, quando você vai comprar, né, ó, até 3 vezes sem juros, a partir daí já tem esse juro, né? Vou comprar 5, 4, 6 vezes já tem o juro. E aí, qual que é a minha escolha? Vale a pena? Porque eu acho juros muito altos. Isso também. Comprar ou não comprar com juros? Depende da liquidez que você tem do dinheiro no momento. E, por exemplo, tem pessoas que têm uma certa quantia de dinheiro no banco. Eu me deparei com uma situação dessa semana passada. Se ela ficar zerada no banco, ela vai ficar tão abalada emocionalmente. Por quê? Porque o termômetro dela é segurança. Então, ela precisa ter uma segurança de saber que ela tem um extra no banco para uma eventualidade. Então, no caso de uma pessoa como essa, vale a pena você parcelar e ter uns juros aí de R$10 por mês. Do que você tirar a tua disponibilidade para algo que realmente possa ser o inesperado. Então, tudo é analisar o perfil e o psicológico, porque analisem comigo. Eu pego e me descapitalizo para não pagar uns juros. E aí eu crio uma ansiedade e vou para a compulsão da comida e vou fazer compras inesperadas. Adiantou? Não. Não adiantou. Então, tudo é analisar o estado que você está naquele momento e como que você tem essa segurança financeira. Porque todo mundo, independente de usar cartão de crédito, num primeiro momento tem que ter a sua reserva financeira. E essa reserva é o que vai te dar o respirar tranquilo caso alguma eventualidade ocorra. A gente tem agora a palavra do Raimundo Nonato, ele é vigilante. Tem cartão de crédito? Usa cartão de crédito? Sim. Como é que o senhor costuma fazer com as parcelas? Parcela de muitas vezes, poucas vezes, paga o mínimo ou não? Não, assim, eu parcelo no máximo de 5 vezes só. É o meu ideal para me pagar. As parcelas estão em dia? Então, um dia, graças a Deus, tudo 100%. Tudo tem que ter um controle aí justamente por conta dessa saúde financeira, né? Sim, com certeza. Assim, do jeito que o nosso Brasil tá, né? Tudo a gente tem que economizar mais um pouco, né? Você acha que o brasileiro ele tá mais consciente das finanças? Porque a gente vê um número de inadimplência também muito grande, né? Agora dizem que o brasileiro, o problema, ele gosta de pagar, ele só não paga quando ele não pode mesmo, né? Você já viu esse ditado? Eu acho assim, nosso estado, inclusive, é um dos mais inadimplentes. Ele falou uma coisa muito interessante, o repórter falou em saúde financeira, exatamente isso. Finanças é uma saúde. E a questão do parcelamento, você viu que ele parcela em 5 vezes. Eu vejo que o brasileiro, ele gosta de parcelar. Entendeu? Porque na cabeça dele, ele parcelando, ele pode comprar mais. E por isso que eu digo que são valores, crenças de uma população que, se bem administrada, tá tudo certo. O problema é que quando você parcela e não reserva o dinheiro para pagar. Aí isso gera um problema, quando você não tem essa consciência, né? Então, assim, tem pessoas que têm um poder aquisitivo baixo. Daqui que ela vai comprar, por exemplo, uma geladeira, fogão, um sofá, que ela junte um dinheiro, vai passar em 1 ano juntando. Então, ela decide parcelar, adquire o bem antecipadamente, porque essa é uma das funções do cartão, adquire o bem antecipadamente e vai pagando. Isso é a função dele e tá tudo certo. Então, não adianta dizer, vai quebrar teu cartão, como tem um filme, né? Eu congelo meu cartão de crédito. Isso já são para compulsões. Então, realmente, uma pessoa que ela é compulsiva, num primeiro momento, qual é a estratégia? Deixa o cartão em casa. Saia com o cartão só naqueles dias que você realmente vai precisar ir no supermercado, aí você passa o cartão. Mas em dias normais,
que você pode dar uma escapulidinha para ir no shopping, alguma coisa, deixa o cartão em casa. O lance é você comprar o que você realmente precisa, parcelar e não ir. Entro numa loja, eu preciso muito disso, parcela em 5. Aí eu entro, a parcela em mais 5. Daqui a pouco vai ser o salário todo, né? Você tem que saber o que parcelar. Por exemplo, supermercado, eu não indico parcelar. Por quê? É uma compra recorrente. A não ser que seja aquele supermercado que você compra para 3 meses. Material de limpeza, né? Então, assim, eu sei que eu só vou comprar isso novamente daqui a 3 meses. Ok. Mas se você tiver esse controle, por exemplo, eu tenho. Eu organizo aquilo lá. Mas não é todo mundo. Aí daqui a pouco você vai no supermercado de novo e você quer comprar de novo. E aí, gasolina a mesma coisa, é algo que você consome todo mês. Então, às vezes, você coloca a gasolina no mês e paga no outro mês, aí já está comprometendo o teu salário do outro mês. Por isso que é interessante ter 2 cartões, porque de uma forma que eles 2 você consiga pagar a despesa daquele mês dentro daquele mês. A gente tem mais uma pessoa que é o Joab Ferreira, ele é militar. Usa o cartão de crédito no mês de vocês? Como é que vocês fazem? Ainda não usamos. Não usa o cartão justamente pensando em não fazer dívida? Como é que é? Pensando em não fazer dívida. Costuma... Compromete muito o dinheiro da gente, né? Aí a gente prefere gastar o dinheiro à vista mesmo do que usar o cartão. Junta antes, se antecipa e compra as coisas à vista já. Sim. Desse jeito. Tá errado? Não está errado, porque com certeza ele já deve ter passado por uma experiência que não é muito boa. Então, o perfil dele eu me conheço, eu prefiro pagar à vista e não entrar nessa. Também é uma maneira. Volto a dizer, o que você precisa? Conhecer o seu perfil financeiro. Se você não conhecer, você sempre vai estar manuseando o cartão de crédito de uma maneira inadequada. A gente tem a última participação de hoje, Nathalie Imbiriba, dona de casa. De crédito? Uso. Como é que a senhora costuma fazer? Parcela de muitas vezes, poucas vezes? Paga o mínimo? Pouquíssimas vezes, justamente por causa do juro, né, que estão um absurdo. Mas eu faço, assim, o máximo e o uso dele. A senhora usa bastante ele? Eu uso, mas eu parcelo bem pouquíssimo, justamente por causa dos juros, né? Então a gente fica, ainda mais hoje, uma situação que está hoje em dia, né? Do desemprego e outras coisas, então eu prefiro parcelar bem pouquinho mesmo, justamente por causa de juros, porque tem lojas que não cobram juros, mas tem lojas que já cobram, entendeu? Tem lojas que com 3 parcelas já tem juro. E aí com inflação, preço alto, se ainda for pagar juros? Justamente, aí a gente vai, então é isso, tá? Aí eu queria conversar 2 coisas com vocês. Uma que vai ser uma sugestão para o lojista e outra questão do cliente. Primeiro, lojista. Às vezes você assusta o seu cliente quando diz para ele assim, eu vou precisar cobrar os juros. Por que você não calcula e embute isso no valor do produto? Ou diminui um pouquinho a tua margem de lucro. Porque isso já é algo que vai assustar o teu cliente. Não importa se é R$2. O simples ato de você dizer assim, olha, vou ter que cobrar os juros por fora, já é uma perca de uma provável compra. E o segundo no caso dela, a gente tem 2 situações aí. Uma, ela já deve ter perdido o prazo de pagamento do cartão e aí pagou com juros, e os juros é altíssimo. E o segundo, ela faz bem em todas as lojas perguntar se tem juros ou não. Porque, Bia, tem lojas que sequer fala pra gente. Quando passa o cartão, a gente vai ver, mas você me cobrou juros? Sim, você pediu parcelado. Então, isso também é uma coisa que nós, clientes, precisamos perguntar. Aí eu quero parcelar de 6 vezes. Tem juros ou não tem juros? Eu sempre Cabe pergunto. de nós. Eu quero agradecer, estávamos com saudade de você aqui. Eu também. Seja bem-vinda novamente. Queria que você já deixasse suas considerações finais, contato também. Então, quero que você busque a gente, né? Tanto a Bia quanto eu, Roberta Veras Antônio. Deixe dicas do que você quer que a gente fale nas segundas-feiras. Se você tiver alguma dúvida sobre o que nós falamos hoje,
também pode me chamar lá pelo Instagram, que a gente está aqui para ajudar. Então, daqui a 15 dias a gente se vê novamente. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Fica ligadinho que já já a gente está de volta com as notícias do dia.